Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, dos versos 10 a 17, eu farei a leitura, os irmãos acompanhem na sua Bíblia, acompanhem na sua Bíblia. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sendo de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. E eu oro, Deus, para que o Senhor fale conosco pela ação sobrenatural do Espírito Santo nesse instante, na exposição da tua Escritura. Esse é o desejo do nosso coração. E nós clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Você acha que Jesus veio trazer conflito, irmãos? Já parou para pensar nisso? Será que Jesus veio para trazer conflito? É sobre isso que eu gostaria de pensar nesta manhã com os irmãos. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui um dia, um sábado, uma sinagoga, uma cidade. E nós vemos aqui um incidente profundo. E realmente um incidente que fala de conflito. E aqui nós temos um grande paradoxo, porque quando nós pensamos em Jesus, via de regra, nós pensamos em paz. Nós pensamos em tranquilidade. Nós pensamos que Jesus veio para trazer um reino de paz para o mundo. Tranquilidade, calma, veio trazer uma paz insuperável para a nossa alma, para homens e para mulheres. Veio nos fornecer a eterna paz do céu. No entanto, este príncipe da paz gerou mais conflitos do que qualquer outra pessoa que já viveu nesse mundo. Você já parou para pensar nisso? Na verdade, desde o momento da sua chegada, da sua encarnação, quando criança, nós vemos que ele trouxe conflito. Desde o momento da sua chegada até os nossos dias e no futuro, até que ele novamente volte para estabelecer o seu reino, Jesus Cristo irá produzir conflito. Nós vemos isso no seu nascimento, na sua encarnação. O conflito foi grave o suficiente para resultar num massacre de crianças. Nós vemos os discípulos, quando proclamavam a mensagem de Jesus, sendo odiados, perseguidos, martirizados por conta da mensagem. A igreja primitiva foi implacavelmente alvo de tortura e de execução. Ao longo de toda a história, verdadeiros cristãos sinceros, têm estado em conflito com praticamente todo o poder estabelecido nesse mundo.
E até hoje, verdadeiros cristãos estão morrendo. Se você quiser saber o nível de perseguição, é só você ir aqui no lado de fora do nosso mural. Você tem um mapa da igreja perseguida nos nossos dias. Na nossa cultura, na nossa sociedade, talvez menos violenta nesse aspecto, talvez mais refinada um pouco, nós não somos martirizados por conta da nossa fé. Mas vemos que o cristianismo está sendo empurrado para fora da vida das pessoas, do discurso público, da influência pública, e há uma agressividade que nós não vemos contra outros tipos de ideologia. Jesus cria conflito. Foi ele que disse que ele não veio para trazer paz, mas a espada para criar divisão. E é isso que nós vemos nesse incidente, nesse episódio, nessa situação que ocorre e nessa circunstância, nesta sinagoga, neste dia, um conflito. E nós precisamos aqui entender um pouco sobre o contexto desse episódio, sobre o contexto do judaísmo daquela época e sobre qualquer outra religião que está além do Evangelho de Cristo. O fato é que sempre que a verdade de Deus, especialmente no caso de Cristo encarnado como Filho de Deus, quando essa verdade chega, vai trazer conflito. E quando o Evangelho vem, o conflito começa. E no texto que nós vemos aqui um líder indignado, enfurecido por conta da ação de Jesus sobre uma mulher digna de compaixão, de misericórdia, de benignidade, de bondade. E o que me chama a atenção é que o milagre aqui é ignorado. O milagre é ignorado. E esse milagre ignorado, ele é ignorado por conta de um legalismo hipócrita. É realmente inacreditável que o poder de Deus não seja visualizado nessa situação. Os olhos daquelas pessoas estavam focados nas suas regras e na sua conduta, no seu sistema estabelecido. Agora Jesus, ele vem e confronta essa situação. Jesus nesse dia expõe a falsa crença, a falsa religião dessas pessoas. E nós vemos isso de três maneiras. Ele mostra o erro frente a essa situação, ele mostra a origem espiritual do que realmente estava acontecendo nessa situação e mostra a hipocrisia daqueles líderes religiosos. Então, não poderia haver um lugar mais dramático para se fazer isso do que numa sinagoga. Não poderia haver um lugar mais importante, um dia mais importante para fazer do que num sábado. Porque normalmente todas as correntes do judaísmo estavam presentes na sinagoga no sábado. Estavam presentes na sinagoga. Porque este local, a sinagoga, era o coração da religiosidade nos dias de Jesus em Israel. E quando nós olhamos para os judeus, nós vemos algumas características da sua prática religiosa. Nós vemos algumas ênfases, algumas coisas que acontecem. Eles acreditavam que eles poderiam agradar a Deus porque eles eram bons. Nós vemos vários exemplos disso na Escritura. Nós vemos o caso do jovem rico, por exemplo, dizendo bom mestre, e que cumpre os mandamentos, que era uma pessoa acima da média. Eles acreditavam que se fizessem algumas coisas para o Senhor, na lei de Deus, eles iriam agradar a Deus. Isso era suficiente para ter um relacionamento correto com Deus e agradar a Deus. E todo o ministério de Jesus foi basicamente para destruir esta ilusão, esse falso sistema de crenças. Jesus confronta este sistema ilusório de fé. Ele mostra o equívoco na percepção que eles tinham sobre a palavra de Deus e sobre o relacionamento com Deus.
Eles desenvolveram, irmãos, um sistema pelo qual eles poderiam manter alguns mandamentos seletivos. Eles escolhiam alguns mandamentos, e esses mandamentos faziam com que eles fizessem algumas coisas. Então eles eram convencidos e convenciam as pessoas que isso era o suficiente para agradar a Deus. E dentro desse sistema, eles elegem o sábado como uma das coisas mais importantes para se cumprir. E então, da simplicidade do dia de descanso, onde você trabalha 6 dias e descansa no dia do Senhor, agora eles estabelecem um manual de regras que diz o que pode e o que não pode fazer. E isso se tornou o ponto de definição do sistema religioso dessas pessoas. E por causa disso, Jesus repetidamente agride a sensibilidade deste sistema religioso. Nós vemos, não só no Evangelho de Lucas, mas nos outros evangelhos, Jesus, com os embates com os fariseus, com os saduceus, com essas pessoas que estabeleciam estas regras. E Jesus faz isso para que eles pudessem compreender a sua verdadeira condição espiritual. Jesus, ele começa a desmascarar a hipocrisia do sábado na vida dessas pessoas. E nós vemos isso repetidamente no ministério de Jesus. E o cenário que vemos aqui, nesse episódio, é uma sinagoga. Essa provavelmente foi, e pelo que nós lemos e pelos registros, foi a última vez que Jesus falou numa sinagoga antes da sua morte. A sinagoga era um lugar para o ensino. E Jesus ali estava. E diante disso, a primeira coisa que eu vejo é o conflito com o erro. O verso 10 diz: ora ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E quando nós olhamos e vemos Jesus ensinando, talvez você pense, onde é que está o conflito nisso? O conflito vem quando Jesus ensina. Israel foi apóstata, desertou da sua verdadeira fé. E no lugar da verdadeira fé, eles haviam substituído a verdadeira fé por um sistema legalista, um sistema de autojustiça. E Jesus confronta esse sistema. É por isso que eles queriam constantemente matar a Jesus. Eles faziam artimanhas e estratagemas para tirar a vida de Cristo. E eles queriam, na verdade, era parar a mensagem de Jesus. Era fazer com que Jesus parasse de pregar a sua mensagem. E eu fico me perguntando, por que eles odiavam tanto a mensagem de Jesus? Eles odiavam a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho anulava, a verdade anulava o sistema de crença deles. Por isso eles ficavam furiosos com Jesus. Nós vemos essa realidade nos nossos dias, irmãos. E quando nós pensamos em religião, existe apenas 2 religiões. A religião da realização divina e a religião da realização humana. O cristianismo, o verdadeiro evangelho, é a realização, é a religião da realização divina. Deus faz tudo. Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Você, pela fé, pela graça de Deus, recebe todas as coisas, acredita e obedece. Este é o verdadeiro evangelho. Esta é a verdadeira religião. Qualquer outro sistema no mundo é uma religião de realização humana. E eles estavam nessa religião, da sua própria realização. Eles tinham orgulho sobre a sua religião, sobre o seu sistema. E Jesus literalmente bate no coração do sistema deles. Jesus pregava o reino de Deus, a libertação. E ele fazia completamente o oposto do sistema religioso dessas pessoas. Diante disso, eles não podiam suportar, eles odiavam a Cristo. Eles odiavam a mensagem do Evangelho, porque isso confrontava a realidade deles. A verdade confronta o erro.
E Jesus, ele tinha um ensinamento completamente diferente. Não era um sistema de regras e leis, mas Jesus, ele era gentil, compassivo, amoroso, misericordioso. Ele oferece libertação, salvação, mas ao mesmo tempo ele confronta a falsidade desse sistema, dessas falsas esperanças, desses legalistas hipócritas. E assim, obviamente, ele cria um conflito. E o fato é, meus irmãos, onde quer que a verdade for ensinada, onde quer que a verdade ela é ensinada, ela produzirá conflito. Ainda mais se é ensinada no lugar onde o erro prevalece. E aí eu fico me perguntando, será que nós, em algumas ocasiões, nós não temos nos firmado em um sistema religioso para satisfazer a nossa alma? Será que o centro do evangelho que você diz crer não é você mesmo? Porque se as coisas vão tudo bem, a fé vai bem. Se as coisas vão de mal a pior e as coisas não dão certo, Deus está contra você. Este é o evangelho que infelizmente muitos pastores têm pregado, o evangelho da realização humana. Essa não é a religião pura e verdadeira, queridos. Essa não é a fé que a Escritura diz que nós devemos ter. Que tipo de religião é a sua? Eu sou presbiteriano. Não é disso que eu estou falando, querido. Eu estou falando, você busca agradar a Deus acima de todas as coisas ou agradar a você mesmo? Quem é que está no centro da sua fé? Sabe, irmãos, parece que o nosso sistema está cada vez mais frágil, nosso sistema de fé parece que está cada vez mais fragilizado. Eu não sei se você já conheceu ou já teve relacionamento com uma pessoa que é portadora do vírus HIV. Hoje, pela graça de Deus, é bem diferente do que era anos atrás. Que o indivíduo, se fosse portador do HIV, tinha os dias contados. Hoje as pessoas vivem com os remédios e todo o avanço da ciência por muito tempo. Porém, entretanto, uma pessoa que é portadora do HIV, ela tem problema de imunidade. A imunidade fica baixa. Então, uma gripe, se ela não tomar cuidado, pode matá-la. E parece que o nosso sistema de fé é como uma pessoa que é portadora do HIV. Temos a imunidade, o nosso sistema imunológico fraco, fragilizado. E qualquer gripe pode matar a nossa vida espiritual. Onde você tem depositado a sua fé, querido? Você crê em você mesmo? Ou você descansa nesse Senhor que não nos abandona? Jesus confronta, em primeiro lugar, a teologia errante com a verdade do Evangelho. E isso gera um conflito. Mas agora o conflito se intensifica à medida que nós caminhamos no texto. E aí vem o verso 11 e diz: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia há 18 anos. Andava ela encurvada, sem modo algum poder endireitar-se. É interessante pensar porque para os judeus, na teologia, no sistema teológico dos judeus, a condição desta mulher era uma condição de pecadora, mas não só porque era nascida em pecado e gerada em pecado, não, por conta do estado que ela se encontrava, por conta da enfermidade. Quer ver uma coisa, um exemplo disso? Lembra-se de João capítulo 9, do cego? Quem é que pecou? Ele ou seus pais? Lembre-se dos amigos de Jó. Olha, Jó, eu acho que você está em pecado. Tem alguma coisa errada na sua vida. Você tem que se limpar. Faça uma análise, passa um antivírus aí no seu computador e limpa toda coisa ruim que tem aí e manda embora. Deleta todo o pecado, que daí você vai ficar bom. Então, a visão básica da teologia
dessas pessoas era: se você sofre, você está sendo punido ou você está em pecado. E essa mulher já estava enferma há 18 anos. Ou seja, você é pecadora. Por isso você está sofrendo. E Jesus, então, o que ele faz? No dia mais importante, no lugar mais importante, e as mulheres não tinham destaque na sinagoga, elas ficavam no fundo, ele traz essa mulher para um ponto onde todos olham para ela, onde fica evidente o que estava acontecendo com ela. E diante disso nós passamos por um outro conflito. Só que agora o conflito não é só com o erro, é um conflito com Satanás. Vendo o que esta mulher, Jesus chamou-a. E sempre que você entra em um ambiente de falsa religião e você traz a mensagem de Cristo, a verdadeira mensagem, você vai se envolver com um conflito com o erro e também vai se envolver com um conflito com Satanás. E é exatamente isso que aconteceu aqui. E nessa mulher nós vemos isso simbolizado. 18 anos, uma doença por um espírito de enfermidade. Não há nenhuma patologia clínica aqui. Não é nos dada nenhuma descrição específica do que havia de errado com ela. Diz o texto que ela estava encurvada e não conseguia se endireitar há 18 anos. Talvez possa haver várias especulações, mas o texto diz isso. Ela estava encurvada e não conseguia se endireitar. Isso é tudo que nós precisamos saber e que Jesus precisava saber. Você consegue ver isso? É isso que o texto diz. E o versículo 16 diz: Satanás tinha presa ela por 18 anos. Por quê? Sinceramente, irmão, não sei. Não sei dizer por quê. Como? Não sei como ela se expôs a esse demônio. Não sei como ela se expôs a Satanás. Talvez alguns queiram fazer conjecturas. Ela fez isso, fez aquilo. A Bíblia não diz. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que essa mulher estava presa numa enfermidade, aprisionada por Satanás. Qual era o motivo para isso? Nós não sabemos. Eu não sei qual foi o motivo para isso. Mas eu sei de uma coisa: que Deus permitiu tudo isso para que essa situação acontecesse neste dia. É o que o texto me mostra. É o que a palavra de Deus nos diz. Porque a Bíblia diz que ela não podia endireitar-se. Ela estava encurvada. E Jesus, ele diz, vendo-a, chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Que coisa extraordinária, queridos. Mulher, você está livre. Livre da sua enfermidade. Quem a chama é Jesus. E é diferente, irmãos, de outros momentos que nós vemos. Pela tua fé foi salvo. Pela fé de vocês que trouxeram esse paralítico, ele foi salvo. Não, Jesus, soberanamente, ele diz, ele chama. Ele convida essa mulher e ele diz: mulher, você está livre. Você está livre. Ele não enfrentou demônio, ele não se referiu a demônio, ele não dissipou o demônio, ele não determinou a doença e disse isso e aquilo outro. Ele simplesmente disse: mulher, você está livre. Mulher, você está livre. Sabe por quê? Porque Jesus é soberano. Ele não disse nada sobre a fé dela. Nós não sabemos se ela veio para ser curada ou não. Mas Jesus disse: vem aqui. Ele é o iniciador. Ele é quem toma a iniciativa. Não sabemos se ela acreditava em Jesus, se ela não acreditava em Jesus. E aí fica evidente a soberania do nosso Deus, queridos. Quando Deus quer libertar alguém, Ele liberta. Ele liberta, porque Ele é soberano. Eu não sei se ela se tornou uma verdadeira crente depois disso. O texto me diz que ela glorificava a Deus. Ela glorificava a Deus. Jesus, ele fazia isso, queridos, constantemente. Constantemente. E o que me chama a atenção é que talvez a gente possa pensar assim: meu Deus,
nos nossos dias, né? 18 anos encurvado. Ai, vou ter que procurar um psicólogo agora para fazer uma terapia com essa mulher. Porque ela não vai saber nem andar endireitada. Ela vai querer de tanto tempo, vai andar encurvada, porque já faz 18 anos que anda assim. Meu querido irmão, o pacote de Jesus é completo. Não vem com parcelas. Não precisa de terapia quando Jesus cura. Vem com tudo. Jesus, ele curou e não vem numa fase múltipla. Ele curava completamente, instantaneamente e permanentemente. Diferente do que alguns falsos profetas, falsos curandeiros que tem por aí, que curam e daqui a pouco o indivíduo já está mal de novo. Me lembro de uma situação que eu fui numa igreja com os rapazes do Desafio Jovem, numa igreja pentecostal, e aí eu estava lá sentado, no final teve uma sessão de cura. Aí teve um moço que foi lá, que disse que tinha um problema na coluna, aí disse que foi curado. Eu falei, que bênção, graças a Deus, agora eu posso colocar você na enxada para trabalhar no dia seguinte. Ele, pastor, mas não é bem assim, né? Eu falei, mas não foi curado? Ou é ou não é? Né? Então, o que acontece é que Jesus liberta essa mulher. Jesus liberta essa mulher. E diante disso nós vemos o Senhor, nessa sinagoga, confrontando a Satanás com o seu poder. E ele destrona Satanás na vida desta mulher, e esta mulher é curada. E ele diz o texto no verso 13, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Agora, após essa grande libertação, nós vemos que o milagre não foi visto pelo líder da sinagoga. E aí então vem um terceiro conflito. O primeiro conflito é Jesus confrontando o erro da teologia daquelas pessoas. O segundo conflito é Jesus tendo um conflito com Satanás e libertando esta mulher. E o terceiro conflito é o conflito com os hipócritas. Olha o que diz o verso 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado. Ele estava indignado por Jesus curar no sábado. Disse à multidão, 6 dias há que se deve trabalhar. Vim depois desses dias para seres curados e não no sábado. Veja a carga lançada sobre as pessoas quanto ao sistema religioso dos fariseus. O sábado havia se tornado o dia mais temido da semana. Paralisava as pessoas. É por isso que Jesus disse que o sábado não foi feito para ser desconfortável, o sábado foi feito para o homem, para o seu descanso, para o seu prazer em Deus, não para se encaixar em um sistema de regras. E o chefe da sinagoga estava preso ao seu sistema legalista. E legalistas têm pouca ou nenhuma compaixão pelo sofrimento. A religião legalista é dura, é brutal, é impiedosa, é sem amor. Ele apenas poderia ter visualizado aquela mulher. Uma mulher que precisava de compaixão, que precisava de misericórdia, de ternura, de bondade. Talvez você possa pensar, ele não poderia se juntar ao coro daquela mulher e dar glória a Deus junto, diante de tal milagre, de tal evidência. Mas nós vemos que o chefe da sinagoga ficou indignado, e a ideia do texto aqui é desagrado intenso, porque Jesus havia quebrado o seu sistema de regras, confrontado, isso gerou raiva, desgosto. Jesus desmascara esse sistema. Ele tinha já desmascarado e confrontado Satanás naquele dia, e agora ele desmascara essa religião falsa. Essa reação deste líder é de um homem que não tem um coração quebrantado, um homem cujo coração não foi transformado por Deus. Isso não é uma reação à religião divina, porque Deus é um Deus de compaixão. Isso é a reação da religião focada no homem. Você já parou para pensar por que Jesus curava as pessoas? Jesus poderia
ter feito muitas coisas para provar que Ele é Deus. E Ele fez. Jesus, Ele curou as pessoas basicamente nós vemos que Ele curava aqueles que eram excluídos naquela sociedade, naquele momento. Mas Ele evidenciava o poder, a glória de Deus, o amor, a compaixão sobre essas pessoas. E a atitude do chefe da sinagoga é completamente o oposto do que Jesus fazia. Isso desequilibrava a liderança judaica. Talvez muitos líderes pensem que por conta dos milagres isso possa gerar fé. E nós vemos nessa situação que não é isso que acontece. Esse homem não creu. O milagre, ele não gera fé, queridos. O milagre, ele pode fortalecer a nossa fé. O que gera fé é o Espírito Santo de Deus. O que nos leva à vida cristã é o arrependimento. O Espírito Santo produz fé. Só Ele é capaz disso. Por isso, quando nós vemos muitas pessoas proclamando milagres com essa finalidade, isso é contrário à Escritura. É a ação sobrenatural do Espírito Santo que gera a fé, o arrependimento que muda o coração, é a crença em Cristo e no Evangelho que transforma. Esse homem viu um milagre, mas não creu. E a sua hipocrisia fica evidente. Ele diz: não é possível isso. Olha só o que ele diz no verso 14: 6 dias há que se deve trabalhar. Então venha aqui ser curado na segunda-feira, venha ser curado na terça, na quarta, na quinta, no domingo. Não venha no sábado, que sábado não pode ser curado. E Jesus confronta essa hipocrisia. E Jesus diz: hipócritas, vocês têm os animais de vocês não desprendem ele para que eles possam beber água no sábado? E agora esta mulher que está cativa por Satanás não pode ser curada? E vejam o resultado disso. Verso 17: tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Todos os seus adversários se envergonharam. Os seus oponentes, os oponentes de Cristo ficaram desmascarados. A sua pretensa religião é desmascarada. É tudo descoberto. Fica evidente que não é isso que Deus quer. A hipocrisia deles está clara. Eles ficam humilhados, envergonhados. Mas outra coisa aconteceu também no verso 17. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Veja o que ocorre, queridos. Cristo está em conflito com o erro, com Satanás e com uma falsa religião. E é sempre assim. E tudo isso envolve uma mulher que é curada milagrosamente. Toda vez que nós entrarmos em conflito com um erro, nós consequentemente vamos entrar em conflito com Satanás e vamos desmascarar hipócritas. O Senhor soberanamente, Ele escolhe. O Senhor soberanamente Ele entrega. O Senhor soberanamente endireita aquele que é encurvado. O Senhor faz brotar e produzir louvor, e Ele produz louvor na nossa vida. Esta mulher, ela é uma imagem da obra soberana, redentora do Senhor na salvação. Uma imagem daqueles que estão escravizados, pecadores oprimidos sob o peso e cativeiro de Satanás. É uma obra da salvação, e Deus oferece salvação para aquele que é necessitado disso. Os que estão inclinados pelo peso do pecado, se ouvirem a voz de Deus, esse será transformado. Este será e poderá se transformar num verdadeiro adorador, glorificando a Deus. Mas Cristo ignora os hipócritas. Cristo, Ele não tolera esse tipo de religião fundamentada no próprio homem.
Como é que você tem vivido, meu irmão? Qual é a sua base de crença? Ah, pastor, a minha teologia é uma teologia reformada. Ok, e a sua prática? É reformada também? A sua postura frente às adversidades, como é? Quando você é confrontado, quando seus desejos são contrariados, quando a sua vontade é contrariada, quando alguma coisa aqui na igreja acontece que é contrário à sua vontade, não à vontade de Deus, como é que você reage? Com hipocrisia? Você tem esse falso sistema de fé? Onde é que você tem depositado a sua fé, meu irmão? Se você assim tem vivido, o que é que pode fazer para mudar? Nós devemos nos render, irmãos, à soberania do Senhor. Não seja você o governante da sua vida. Entenda que o que você tem foi recebido por Deus. E você deve deixar que Ele controle a sua vida. Não estabeleça uma cartilha do que Deus pode e o que Deus não pode fazer na sua vida. Porque infelizmente é o que muitos de nós temos feito. Nesta área eu cuido. Nessa daqui que eu não tenho tanto controle e eu não consigo cuidar, o Senhor cuida. Principalmente quando foge ao nosso controle. Mas não é assim, queridos. Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos desenvolver o caráter de Cristo em nós. E nós precisamos viver uma religião pura, verdadeira, onde o Senhor está no centro de todas as coisas. Que ao olhar para um texto como o que nós lemos aqui, você possa, de fato, combater os erros com a verdade do Evangelho. A vida pecaminosa, mostrando Cristo na sua vida. Que você confronte a Satanás para libertar aqueles que estão cativos e oprimidos por Satanás. E que não nos deixemos nos levar pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, para nos tornarmos hipócritas como estes religiosos aqui. E possamos sim viver uma vida de piedade para glorificar o nosso Deus, onde Ele nos colocar. Que Deus o abençoe e que Deus nos dê graça para assim vivermos em nome de Jesus.